Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você que curte o programa, acompanha o programa, participa do programa, se interessa pelos assuntos que são aqui abordados, manda sempre a sua opinião, a sua contribuição. É, de fato, essa construção teológica que nós queremos fazer, oferecendo para você não resposta pronta, definitiva, não. Oferecendo ferramentas, oferecendo muitas vezes provocações para que você se interesse, para que você busque, para que você se aprofunde nas temáticas que são abordadas aqui e, obviamente, chegue até as respostas. O objetivo do Vejam Só é fomentar na nossa audiência esse interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras e também da teologia. Então, seja muito bem-vindo a um programa que promete, mais uma vez, esse aprofundamento. Hoje, voltando, os nossos olhos para a escatologia, para a leitura e estudo do livro do Apocalipse. Um tema que já passou por aqui outras vezes, mas óbvio que sempre gera polêmica, controvérsia, e a gente faz questão de conversar novamente por aqui, então fica ligadinho. Antes de apresentar os meus convidados, tá aqui meu perfil lá no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar de teologia. Manda lá a sua mensagem, recebo muito carinho dos nossos telespectadores, fico muito feliz por isso e espero de alguma forma contribuir também lá com o nosso diálogo, tá bom? Então, estou esperando a sua mensagem. Vou apresentar os meus convidados primeiro e na sequência vou abrir e colocar aí para você o tema do programa de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Ronaldo Rocha, ele que é ministro da Igreja Comunidade Cristã Amor em Cristo. Pastor Ronaldo, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Reverendo Zeca, eu que agradeço por estar aqui essa noite. Prazer conhecer o senhor, prazer conhecer o pastor Wesley. E que nem nós estávamos conversando um pouco, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder acrescentar mais um pouco do conhecimento ao povo do Senhor. Por causa que uma das nossas grandes preocupações hoje é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta, né? Então, nós possamos nessa conversa, nesse bate-papo dessa noite, poder acrescentar cada vez mais o conhecimento da verdade a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui essa noite. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo. Seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui no nosso meio. Eu sei que não é por mal, mas não precisa, tá bom? Nem de pastor, nem de reverendo. Pode deixar. Pode ir direto no Zeca, fica à vontade. Esses tratamentos assim mais eclesiásticos são só para minha produção, tá bom? Tudo bem, eles pode respeitar. deixar. Os convidados podem ficar tranquilo, tá? Mas aqui na produção é exigência. É reverendo Zeca. Pastor Ronaldo, para a gente conversar, para dar uma aliviada, né? Para a gente rir um pouquinho, vou pedir as informações da igreja, tá bom? Para o irmão passar o endereço certinho para quem nos assiste. Dias e horários, assim, das principais atividades por lá também, por favor. Ok, nós somos pastores ali, um dos casais dos pastores da Comunidade Cristã Amor em Cristo. Nós estamos localizados ali no bairro de Itaquera, na rua Damásio Pinto, número 2063. Os nossos cultos lá são às quintas-feiras, a partir das 20 horas, e todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Né? Queria até pedir permissão para o senhor. Claro. Mês agora de agosto, nós iniciamos o mês da paternidade, onde nós vamos estar trazendo esse tema para a igreja, para muitos daqueles que esqueceram que tem um Deus que é Pai. Amém, que legal. Bacana, pastor, obrigado pelo carinho, novamente. Eu que agradeço. As redes sociais já apareceram aí para você e vão estar disponíveis também lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Os contatos que o pastor Ronaldo disponibilizou, pode chegar lá, mandar sua mensagem também para conhecer um pouquinho melhor do ministério e, obviamente, quiser conversar com o pastor até sobre o tema que nós vamos tratar, são os canais oficiais para você fazê-lo também, tá bom? E é com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Wesley Almeida, ele que é ministro da Igreja Metodista Ortodoxa. Wesley, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui novamente, seja muito bem-vindo. Grande Zeca, eu que agradeço o convite, é sempre um privilégio, é sempre uma oportunidade maravilhosa, um tempo muito precioso poder estar aqui no Vejam Só para contribuir com mais conhecimento para o povo de Deus. Prazer conhecer o pastor Ronaldo. Que Deus seja louvado no programa de hoje, vai ser muito bom. Amém, sem dúvida. Esse é o intuito, né? Que a gente avance no conhecimento, mas que esse conhecimento nos aproxime de Deus e que a Ele redunde toda a glória, toda a honra também, por seu
a matriz de todo conhecimento. Né? De todo conhecimento. Bom, para a gente começar, eu vou pedir as referências da igreja também. Maravilha. Por favor. Igreja Metodista Ortodoxa, cidade de Itapira. Os nossos dias de trabalho, nas segunda-feiras, às 7 horas, às 19 horas da noite, temos a oração. Temos ali um grupo que ora, intercede pela igreja, pela cidade, pela vida das pessoas que participam da comunidade, enfim, pelo reino. Na quarta-feira tem o culto, que seria o culto da palavra, o culto de doutrina também, às 19 horas. E nos domingos, às 16 horas, tem o culto da família. E você que mora em Itapira ou na região é o nosso convidado especial. Vamos lá cultuar a Deus juntos. Amém. Isso é bom demais. E Wesley, quem quiser estudar contigo, fazer os cursos, aprender um pouquinho mais, onde é que o pessoal encontra as referências aí? Boa, Zeca, valeu. No Instagram, você pode procurar aí no Instagram, Professor Wesley Almeida. Lá você vai conseguir achar os links para poder participar da minha turma de alunos, estudar comigo. E os meus conteúdos também você pode me achar no YouTube, TikTok, Kawaii. Você pode procurar qualquer mídia social. Professor Wesley Almeida tem muito conteúdo bíblico e polêmico. Boa. Muito conteúdo polêmico. Boa. Chega por lá também. Os contatos apareceram aí para vocês, mas eles também estão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram. Tá bom? É só você localizar. Aí você vai conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão, as atividades também nessa área acadêmica, poder, se for do seu interesse, estudar com ele também lá, tá certo? Segue lá que tem de fato muito conteúdo, como ele falou aqui. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, hoje nós vamos responder a seguinte pergunta, e é um texto, eu vou colocar aqui como texto base, mas óbvio que nós vamos passear em outros versículos aí da Bíblia, mas lá no texto de Apocalipse 7:14, fala o seguinte, né? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E a pergunta que a gente quer responder é a seguinte, quem são esses santos da grande tribulação que lavaram as suas vestes? Já que existem correntes teológicas que defendem o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Bom, se a igreja não está aqui, quem são esses santos? Se converteram durante a tribulação? Não se converteram? São remanescentes? Bom, vamos tentar organizar toda essa conversa na edição de hoje aqui do programa, tá bom? Então fica ligadinho aí para você não só aprender, mas participar também, tá? Primeiro meus convidados vão fazer as considerações iniciais, respondendo a nossa pergunta tema. Na sequência, você que nos assiste vai participar também, tá bom? Então, para a gente começar, o pastor Ronaldo vai ter a palavra. Tempo livre nessa primeira participação, tá bom? Vocês podem ficar à vontade para desenhar o caminho que vocês vão seguir aí para responder a nossa pergunta. Depois, como é um tema bem polarizado, eu vou dar tempo definido para que daí a gente tenha a participação igual de ambos os convidados. E aí, nessa fala, depois vocês podem fazer pergunta um ao outro, podem interagir, podem ficar à vontade. 4 minutos para cada um para poder fazer a sua fala e as suas considerações, tá bom? Então vamos lá, pastor Ronaldo, para a gente começar, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Quem são os santos da grande tribulação? Então, Zeca, esse assunto é um assunto realmente bastante atual, né? Eu costumo dizer que todo assunto bíblico, ele tem os seus momentos onde eles afloram, aparecem, né? E acabam realçando essa curiosidade de saber esses vários temas envolvidos acerca, principalmente do arrebatamento da igreja, né? Porque quando a gente fala acerca dos santos da grande tribulação, a gente automaticamente acaba coligando eles à questão do arrebatamento da igreja. Perfeito. Porque se você tem uma grande tribulação, é porque você tem um período da história onde as pessoas ou elas saem antes e não participam, ou elas acabam ficando e participando. E dentro da visão daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, baseada até em alguns textos bíblicos, esses santos que provêm da grande tribulação, eles fazem parte de dois grupos muito seletos, né? Esse primeiro grupo seria os 144 mil selados, que seriam 12 mil de cada tribo, né? De judeus de Israel. E esse segundo grupo seria um grupo que, durante a grande tribulação, se tornou igreja, né? Hoje, quando nós temos uma visão geral do mundo, nós temos 3 tipos de pessoas, né? Nós temos a igreja de Cristo, nós temos os gentios e nós temos os judeus.
E durante a grande tribulação, nós também vamos ter esses 3 tipos de pessoas. Só que quando eu tenho a conversão de um gentio e eu tenho a conversão de um judeu, automaticamente ele se torna igreja. Se tornando igreja, ele também sai da grande tribulação junto com esses 144 mil selados. Então, dentro da minha visão pré-tribulacionista, esses santos que saem da grande tribulação, Zeca, eles são pessoas que houve uma necessidade de passar pela grande tribulação para poder serem purificados, para poder encontrar o Senhor. Ali no capítulo 19 de Apocalipse, não me falha a memória. Tá? Então, só para a gente amarrar aqui o conceito que o irmão defende, são convertidos durante esse período da grande tribulação. Exatamente. Boa. Wesley, quero ouvir também a resposta do irmão e a perspectiva que o irmão vai defender e caminhar aqui no debate de hoje. Quem são esses santos da grande tribulação? Os santos citados dentro desse contexto do livro do Apocalipse não pode ser outro senão a igreja. Do primeiro capítulo de Mateus ao capítulo 22 de Apocalipse, a palavra hagios, que traz ali a ideia de santo, que seria traduzido para nós como santo, ela vai aparecer, dependendo da tradução bíblica, cerca de 170 a 180 vezes. E 98% dessas citações que aparecem no Novo Testamento dirige diretamente para se referir à igreja, aos salvos, aos eleitos de Deus, ao povo de Deus, aos remidos do Cordeiro. E o mais curioso, Zeca e querido pastor Ronaldo, é que tanto nos evangelhos, que tem muitos alertas da apostasia, do que há de acontecer nesse período da grande tribulação, apóstolos falaram da manifestação desse homem, do iníquo, do anticristo, que vai perseguir esses santos e vai ser dado o poder para ele de até vencer, e o vencer ali do capítulo 3, verso 7, é no sentido de matar, de levar eles ao martírio. Então, por tudo isso que apresenta o Novo Testamento, é mais do que evidente que esses santos é a igreja. A igreja estará aqui na grande tribulação. Não existe um único texto bíblico no Novo Testamento que ensine que a igreja não estaria aqui no contexto da grande tribulação. Na verdade, há textos que mostram claramente, é uma verdade que salta do texto aos olhos, mostrando que a igreja ela estará no período da grande tribulação. E é isso que nós vamos mostrar aí ao longo do nosso bate-papo aqui hoje, no nosso debate. Boa, sem dúvida. O irmão advoga o pós-tribulacionismo? Exatamente. Tá bom. Então eles vão passar toda a grande tribulação. Toda a grande tribulação, boa. A igreja de Deus estará aqui na Terra. Boa, boa. Eu vou abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também, mas você viu que ele... Eu sou aqui, eu não gosto de ficar atacando fogo também, viu, pastor Ronaldo? Vou te falar logo. Eu não gosto disso, não. Uhum. Mas você viu que ele foi provocativo, né? Não existe um único texto. Nenhum texto, Wesley, que afirme que a igreja não passará pela grande tribulação? Rapaz, eu não acho isso no Novo Testamento. Rapaz... Aí... Pode ser que usem alguns textos, mas vamos pro contexto. Eita, bom. Calma que depois a palavra vai voltar pro pastor Ronaldo, ele vai mostrar... Não é provocativo. Que ele já estava ali procurando ali, ó. E se deixar, vai dar para mostrar quantos textos para ele, pastor Ronaldo? Olha... Aqui eu tenho no mínimo 3. Boa. Daqui a pouco ele vai falar também, e aí, obviamente, o Wesley vai ter a oportunidade de fazer as observações dele também. Mas você viu que o debate promete e vai ser bem. Então fica ligadinho aí. Antes de a gente continuar, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. E como o pastor Ronaldo mencionou na fala inicial dele, de fato é um tema que tem aparecido muito nos nossos debates aqui. Uhum. Esse enfrentamento pré e pós-tribulacionismo, ainda que existam outras correntes teológicas sobre essa questão da grande tribulação, de fato, no nosso pensamento teológico nacional aqui, o pré e o pós estão em destaque e estão bem avante, assim. Os outros estão, mas assim, pouca gente defendendo e advogando. Então, por isso que aparece bastante aqui no Vejam Só e a gente quer, obviamente, a sua contribuição. Tenho certeza que vocês vão participar. Então, vai lá. Acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só, e localize as nossas enquetes. A pergunta que nós colocamos lá é a seguinte. Qual a identidade, né? Ou a identidade dos santos na grande tribulação? Aí tem 3 opções para você. Primeiro, cristãos fiéis que resistirão à tribulação. Segunda opção,
um grupo específico escolhido por Deus para testemunhar durante esse período. Ou, a última opção, a identidade é incerta e fica sujeito às diferentes interpretações. Não dá para cravar quem são esses santos. Então vai lá, escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você consegue justificar a sua escolha e vai ajudar, obviamente, na construção aqui do Vejam Só. Estou esperando a sua participação também, tá bom? Meus irmãos, como eu adiantei, então a partir de agora nós vamos marcar um tempo, tá bom? Ele não é rígido, obviamente que se estiver na construção do raciocínio a gente pode deixar passar um pouquinho, aí o outro também pode passar um pouquinho do tempo, só para a gente ter um controle, para que todo mundo participe, fale e no final do bloco aqui fica uma divisão mais justa do tempo, tá certo? Então, pastor Ronaldo, 4 minutos por irmão. Acho que a fala inicial do pastor Wesley já deixou bastante coisa para o irmão comentar aí, por favor. Não, é gostoso, é gostoso quando a gente senta para poder apresentar a palavra de Deus, né? Dentro dessa visão pré-tribulacionista que eu defendo, nós vamos ver que, primeiro, nós temos que entender essa questão do que é essa grande tribulação, né? A grande tribulação é um tempo de provação que vai vir sobre todo mundo, né? E quando eu falo todo mundo é algo geral, porque não vai ter como escapar disso, né? A pessoa pode tentar fugir, pode tentar se esconder, mas não vai ter como escapar, né? Vai acontecer. A Bíblia até, um dos textos aqui que eu vou apresentar, fala até a questão da ira vindoura do Senhor derramando sobre a terra, né? E o meu amigo, né, o pastor Wesley, citou que não há na Bíblia nenhum texto que fale que a igreja não passará, né? E o meu primeiro ponto de vista é que eu penso assim, o porquê, né? Qual é o motivo do Senhor permitir com que a sua noiva fique aqui durante a grande tribulação e derramar sobre ela a sua ira, né? Porque como nós estamos falando de ira, igual eu falei, é algo que ninguém vai escapar, né? E por qual motivo seria de que Deus derramaria isso, né? E o interessante é que aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo de número 10, o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos dizer assim, né? 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, né? O texto de 1 Tessalonicenses é um texto, né? Paulo escreve essa carta para alertar a igreja de Tessalônica acerca do medo que eles tinham sobre a vinda do Senhor. Então Paulo está dizendo muito bem claro aqui, olha, é para você aguardar, porque ele vai voltar. E ele volta para te livrar da ira vindoura que há de vir sobre todo mundo, né? E tem pelo menos mais uns 2 textos aqui que fala também dessa cerca de que o Senhor livrará a sua igreja dessa ira. Até para aproveitar só mais um pouquinho do tempo, pastor. Então, o irmão daqueles que defende uma ira que vai atingir ainda todo mundo e irá se cumprir no futuro. Não é algo que a gente viveu. Olha, Zeca, assim, vai acontecer. Eu olhando o mundo hoje como um todo, uma globalização como um todo, eu creio que hoje nós estamos passando por aquilo que a Bíblia fala de princípio de dores. Okay. Nós estamos começando aquela... A Bíblia é muito bem clara quando fala da mulher grávida e começa a ter as primeiras contrações, os primeiros enjoos. Eu acredito que hoje é isso que a igreja esteja passando, esse princípio de dores. E a coisa vai apertar, né? A igreja, hoje, nós vemos a igreja sendo muito perseguida, pastor Wesley, também, né? Não só... Você pode ser pré, você pode ser pós, sabe? Ao início de uma perseguição. E a coisa vai apertar até o ponto da igreja poder ser retirada da terra. Sim. Aí algo mais grave cairá sobre a face da terra. Boa. Bom, Wesley, vou devolver a palavra ao irmão aí. O pastor Ronaldo já citou um texto, apontou inclusive as considerações que ele faz sobre a utilização, né, ali do termo, né, ira, obviamente para fundamentar a ideia que ele defende de que a igreja então não estará aqui nesse período.
4 Exato. minutos, por favor. Eu não discordo do que o pastor Ronaldo citou, tá tranquilo. O texto é claro, ele nos livrará da ira. Mas quem defende que a ira cairá sobre a igreja? Apocalipse 16 deixa claro que a ira de Deus cairá sobre o governo do anticristo e dos seus seguidores. A igreja estará aqui, mas não experimentará a ira de Deus. Não tem problema nenhum com esse texto que ele citou, até porque a grande tribulação, a igreja será perseguida pelo anticristo. A ira de Deus é a vingança do Senhor sobre todos os santos que foram mortos desde Abel até o último mártir. É isso que está em Apocalipse 6, verso 9. Ó Todo-Poderoso, até quando o Senhor não vingarás o sangue dos seus servos e dos santos? Então a ira de Deus não cai sobre a igreja mesmo, não tem um problema não. Nisso eu concordo com o senhor. Esse não é o texto que não prova que a igreja não estará aqui. O texto não diz isso. O texto diz que ele nos livrará da ira. A ira não cairá sobre a igreja. Isso é tranquilo. Não tem problema nenhum sobre esse texto aí. Eu até pensei que o pastor ia usar outro texto. Mas eu queria, nessa minha fala aqui, que seria um rebate do que o pastor falou, trazer um pano de fundo, uma breve introdução do livro que nós vamos debater, que é o Apocalipse. Acho muito interessante isso, até para o pessoal em casa ficar por dentro do que acontece no Apocalipse e entender a chave hermenêutica. Porque se nós entendermos, pastor Ronaldo, a chave hermenêutica do livro do Apocalipse, fica muito tranquilo para interpretar ele e entender quem são esses santos. Então, bora lá. João recebe essas revelações numa ilha de Pátmos, numa ilha vulcânica do Mar Egeu. E quando ele sai dali, depois que Domiciano morre e Trajano assume, ele volta para Éfeso, ele começa a escrever essas revelações no ano 96. E é curioso que muitos entendem, eu também concordo, que a chave hermenêutica deste livro está em Apocalipse 1, verso 19. Quando Jesus Cristo diz para ele, escreve o que viu, escreve as coisas que são e escreve as coisas que hão de acontecer. As coisas que viu, dá para se interpretar como o capítulo 1, toda aquela revelação do Eterno, do Senhor Jesus, dos candelabros e tudo. As coisas que são, capítulo 2 e 3, a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. E as coisas que hão de acontecer. Capítulo 4, que tem ali o trono de Deus, os anciões, os animais. Capítulo 5, o livro selado. E o capítulo 6, que começa a grande tribulação. Aqui está a chave para entender o livro. Entendendo isso, não teremos problema nenhum para conseguir compreender que a igreja estará aqui na grande tribulação. E eu quero agora devolver para o meu querido pastor, com todo respeito, 2 textos que mostram claramente que a igreja estará no período da grande tribulação. Um é um texto clássico, Mateus capítulo 24, verso 29 ao verso de número 30. O próprio Jesus Cristo, ele afirmou, depois daqueles dias de grande tribulação ou aflição, dependendo aí da versão que você vai usar, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, todo o cosmos será abalado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E eu também quero citar aqui uma carta do apóstolo Paulo, e eu acho que o pastor ele vai concordar comigo. Tanto a 1 Tessalonicenses quanto a 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a volta do Senhor Jesus, que era um problema daquela igreja. Como que se daria a volta de Jesus Cristo? Alguns lá tinham parado de trabalhar, não queria trabalhar porque achava que Jesus já tinha voltado. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao verso 8, olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, pastor Ronaldo. 2 Tessalonicenses, pessoal de casa, consulta aí, capítulo 1, verso 7 ao verso 8. Olha só. E a vós que sois atribulados, descanso convosco quando se manifestar o Senhor Jesus, descendo do céu com os seus anjos e com seu poder, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está de acordo com o que Cristo falou. Cristo diz que depois dos dias de grande tribulação, aparecerá no céu para arrebatar a sua igreja. E Paulo diz a mesma coisa, que aqueles que são atribulados receberão descanso quando Jesus Cristo se manifestar no céu. E quando ele vai se manifestar? O arrebatamento da igreja. Então, biblicamente, Jesus, ele vem depois da grande tribulação. Então, são 2 textos aqui que eu queria ver o querido pastor Ronaldo trabalhar esses 2 textos. Boa. Vamos lá, pastor. Devolver a palavra ao irmão, então, para poder fazer aí, então, as suas observações em cima do texto. Obviamente que se precisar a gente pode estender um pouquinho aí também ou dividir em 2 comentários. Fica à vontade. Tá bom, Zeca. Para poder
falar acerca desses textos que o pastor Wesley colocou muito bem, né? E é interessante que a gente, embora visões diferentes, algumas coisas a gente está meio que concordando, né? Essa questão da igreja, de uma igreja na grande tribulação, né? E é interessante, Zeca, que assim, quando nós falamos de arrebatamento, Zeca, pastor Wesley, a gente tem que diferenciar uma coisa. Arrebatamento é uma coisa, volta de Jesus é outra coisa. São duas coisas distintas e totalmente diferentes, né? O arrebatamento não é Cristo que vem, é a igreja que vai, né? Aquele texto que Paulo falou, né? E nós que ficarmos na terra não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, voz de Deus, trombeta e tal. Então, o que acontece? Aqui há o arrebatamento, onde entra esse texto que o pastor Wesley, o segundo texto que o pastor Wesley colocou, né? De que ele vem. E nesse arrebatamento, Zeca, o interessante é que nesse arrebatamento, ele não toca os pés na terra. Ele fica nos ares. E é a igreja que vai até o encontro do Senhor. Eu estava até conversando com uma pastora amiga minha alguns meses atrás, e eu até falava para ela assim, pastor Wesley, eu falei assim, olha, eu acho que a igreja tem que parar de falar que Jesus está voltando. Né? Eu acho que, de repente, alguém em casa agora caiu da cadeira. Né? Por quê? Porque, assim, quem está vindo agora sobre a terra não é Jesus. Quem está vindo agora sobre a terra é o anticristo, né? Porque nessa primeira parte aqui, não é ele que vem, é nós que vamos ao encontro dele, encontrar com ele nos ares, né? Encontrando com ele nos ares, nós teremos ali as bodas do Cordeiro, as festas e tal, para depois da grande tribulação, aí sim, aí ele vem com seus milhares de anjos, igual a visão de Enoque comentada no livro de Judas, né? Então, para poder comentar isso aqui acerca que o pastor Wesley bem colocou, eu sempre gosto de fazer essa diferenciação. Haverá um livramento para a igreja? Isso é nítido que haverá, né? Mas esse livramento, ele se dará nesse momento onde o Senhor descerá nos ares e nós nos encontraremos com ele. Ele nos livrará. Eu não sei se eu ainda tenho um tempinho. Vontade, claro. Zé, pastor Wesley, tem até um texto de 1 Tessalonicenses 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9, que Paulo ele vai... Deixa eu só pegar aqui, fica mais fácil. Que Paulo vai deixar isso bem claro, né? Que Paulo ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 5:9. Aqui Paulo está falando da igreja. E ele vai falar assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Exatamente. Né? Mas para alcançarmos a salvação pelo nosso Senhor e Salvador. Essa salvação vai se dar quando? Né? Se a igreja que hoje nós já sofremos tanto aqui, ainda vamos ter que passar todo o sofrimento da grande tribulação para depois alcançarmos a salvação, né? E quando eu falo, quando eu vejo, Zeca e pastor Wesley, essa questão da igreja passar pela grande tribulação, que muitos que o pós fala acerca disso, o meu coração se enche de temor. Por quê? Porque pensa assim, Zeca, é óbvio, é uma visão assim meio, às vezes assim, absurda, mas pensa assim comigo, você que está em casa. Você, Deus, assentado no seu alto sublime trono, envia o seu filho para a terra para fazer ele sofrer tudo que ele sofreu, para resgatar e salvar. Aí esse povo que você resgatou e salvou, joga eles dentro de uma grande tribulação para você arriscar perder aquilo que você ganhou. Né? É você arriscar invalidar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Né? Sendo que o próprio Paulo está falando aqui em 5:9 de 1 Tessalonicenses. E ele nos livrará da ira vindoura, porque ele nos destinou não à ira, mas nos destinou à salvação. Boa. Pastor Wesley, vou devolver a palavra ao irmão. E aí vou pedir para trabalhar, então, dois conceitos que eu tenho percebido que o pastor Ronaldo tem defendido, principalmente essa questão do raciocínio. Ele tem trabalhado num raciocínio lógico, inclusive agora ele reforçou isso, né? Do sentido de vir resgatar e depois colocar todo mundo dentro desse pote de ira novamente. E aí, uma questão linguística da forma da construção do texto. Que o irmão falou que entende que nós seremos livrados
da ira, mas na ira, né? Enquanto a ira é manifestada. Tranquilo. Então, mas quando o texto aponta, e aqui gramaticalmente, ele não faz essa distinção. Vamos trabalhar isso aí. Da ira mesmo, vai livrar desse momento. Por favor, vamos lá. Fora essas suas colocações, também eu anotei algumas coisas que o pastor falou e eu gostaria de comentar aqui. Por favor, vamos lá. E, galera, com todo respeito, não quero ser afrontoso, é com todo respeito aqui, eu respeito a posição do pastor, mas vamos lá. Eu não consigo ver... Aqui no Vejam Só é sempre assim. Graças a Deus. Respeito, é tranquilo, mas... Não concordamos. Vai. Vamos lá. Desculpa, mas a questão de não concordar é fruto. É maravilhoso, né? Porque imagina se todo mundo pensasse igual. Exatamente. Lidasse igual com o mesmo assunto. Aqui mesmo no programa hoje nós temos 3 pensamentos distintos. Aqui eu não posso falar o meu, né? Porque aqui eu só tô mediando. Vai, vamos lá, Wesley. Vamos lá. Primeiro eu quero comentar aqui que o pastor falou sobre arrebatamento e sobre a vinda do Senhor, tá? Daqui vai ser muito tranquilo trabalhar. Eu não consigo ver em nenhum texto do Novo Testamento, nem Jesus ou algum dos apóstolos ensinando que Jesus voltaria 2 vezes. Né? Voltaria uma vez para a igreja, outra vez para Israel. Isso daí não está na escritura, isso daí. Isso daí eu entendo que é uma imposição ao texto, né? Aí você vai geralmente conversar com os pré-tribulacionistas, né? A argumentação é o seguinte: mas Jesus fala que vem de um jeito, Paulo fala que vem de um jeito e João fala que vem de outro jeito. Então, o raciocínio que dá para chegar é que estão falando de vindas diferentes. Eu não entendo isso, que são vindas diferentes. Eu entendo que são colocações daquilo que eles receberam de forma diferente, falando dos apóstolos, tá? Exemplo, um evangelho fala que era 2 endemoniados em Gadara, outro fala que era 1. Daqui, mais ou menos, vou dar um exemplo aqui. Daqui 5 anos, se alguém perguntar aqui como é que o Wesley estava naquele dia no programa vestido, eu entendo que é uma perspectiva de visão. O pastor vai falar, não, ele estava com o microfone desse lado, e quem estava falando assim, eu não sei onde está o microfone, porque eu não estou vendo. Porque ele viu de um jeito e o outro viu do outro. Então eu entendo que eles falam do mesmo evento, que a vinda é uma só, não existe texto que mostre 2 vindas. Cristo não prometeu voltar 2 vezes, então o arrebatamento ele acontece uma única vez. Não vamos achar aí essa ideia de 2 vindas. E quando o pastor citou aí o texto aí sobre arrebatamento ou sobre a vinda do Senhor, que aí vai ter a ideia aí de harpados ou parousia, tem um texto muito interessante que é os Hebreus capítulo 9, verso de número 28. Olha o que o escritor diz: assim também Cristo, oferecendo-se só uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam. Dentro da visão pré-tribulacionista, entende que ele não aparece, que é um rapto secreto, um rapto ali que ninguém vê, e só a igreja se encontra com ele. Mas o texto diz que a segunda vez que ele vai aparecer é visível, ele aparece visivelmente. E é isso que ele diz em Mateus 24, verso de número 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11. Os próprios anjos, eles olham para os discípulos e falam o seguinte: esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma que viste. Como é que ele foi? Invisivelmente, secretamente, sem ninguém ver? Ele foi à vista de todos. Apocalipse capítulo 1, verso 7, que é o livro que vai demonstrar como que vai acontecer o final de todas essas coisas. Como é que está escrito lá? Eis que ele vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Então a volta de Jesus, ela é visível, não tem para onde correr. Ele não ensinou que voltará 2 vezes, é um evento único. Eu entendo que os apóstolos, cada um escreveu com uma perspectiva diferente daquilo que recebeu. Isso daí acho que para mim é um ponto tranquilo. Mais uma vez eu quero concordar com o pastor e respondendo também a sua indagação. Como que a igreja estará aqui e não sofrerá a ira de Deus? Ora, os 144 mil selados é a igreja. Ali, além de dar para colocar a interpretação que o pastor coloca, 124 mil, 12 mil de cada tribo, eles representam a igreja porque o texto diz que eles seguem o Cordeiro. Quem segue o Cordeiro? Quem segue o Cordeiro são os cristãos. É a igreja que segue o Cordeiro. E para onde o Cordeiro for, a igreja irá. E também ainda pontuando dentro dessa resposta, Deus nos guardando no período da grande tribulação, da ira dele, mas não da perseguição do anticristo, porque Cristo nunca privou a igreja de perseguição. Veja bem, quando Deus mandou o dilúvio, ele precisou tirar Noé da terra para livrar ele do dilúvio? Ele poupou Noé e sua família no dilúvio, guardou ele no dilúvio. Quando Deus mandava as pragas no Egito, as pragas, elas eram enviadas no Egito, mas não entrava na tenda dos hebreus, mas entrava na tenda dos egípcios. Ele não precisou tirar o povo para mandar as pragas. Mandou as pragas com o povo lá e poupou o povo. Então, Deus não precisa tirar para nos guardar. Está escrito no texto de Apocalipse: não derrame nada sobre a terra ainda, antes que sejam selados os meus escolhidos. Então, os escolhidos é a igreja, que vai ser selada para não sofrer a ira do Cordeiro e a ira que vem do trono de Deus. Mas a perseguição, a igreja sofrerá. Até porque, Zeca, para mim, eu penso o seguinte: seria cuspir no sangue dos mártires.
E aqui eu faço uma pergunta retórica para vocês pensarem. A igreja de hoje, ela é mais igreja, mais santa do que a igreja de Atos dos Apóstolos? Eu não me sinto mais cristão do que aquele povo. Hoje, e aqui é um trocadilho legal, se Deus pedir para algumas pessoas para usar uma roupa mais decente, já é muito. Naquele contexto, ele pedia a vida. Cristãos eram mortos no Coliseu. Crianças arrancadas dos braços das mães por bestas feras famintas e não negavam o nome de Jesus. E Jesus não poupou essa igreja dessas tribulações, dessas perseguições. Vai poupar a igreja de hoje. Eu penso que é cuspir e pisar no sangue dos mártires se Deus poupasse a igreja atual da grande tribulação, no sentido da perseguição. Está claro, Apocalipse, capítulo 3, verso número 7. O poder que o dragão dá à besta que sobe do mar, que é o anticristo, é para perseguir a igreja e vencer os santos no sentido de matar. Então, a igreja estará aqui. Eu espero ter respondido satisfatoriamente a pergunta dos queridos irmãos. Sim, respondeu sem dúvida. E vou devolver, então, a palavra aqui ao pastor Ronaldo. Vou só reforçar esse questionamento, mas óbvio que o irmão tem outros pontos aí a comentar. Que é um argumento que é muito usado, né? Desse sentido também lógico, né? Vai poupar a gente por quê? Se não poupou aqueles que talvez fossem mais santos ou estivessem mais próximos do evangelho. Por favor, pastor. Então, Zeca, Deus não faz acepção de ninguém, né? Nem de pessoas na época que nós estamos vivendo, e muito menos daquela questão de Deus ter os seus... que é uma coisa que às vezes eu até combato um pouco, pastor Léo, aquela questão de Deus tem os seus queridinhos, Deus tem os seus xodós. Então Deus faz acepção. Então, se a gente acreditar nisso, né, então a gente vai acreditar que Deus faz acepção de pessoas, e Ele não faz, né? Quando eu penso nisso que o pastor Wesley colocou, muito bem colocado, dessa questão de tipo, então, por que Deus vai poupar um e não vai poupar o outro? Quando me fazem essa pergunta, e eu já fui questionado às vezes acerca desse assunto, eu sempre gosto de olhar para as 10 virgens, né? Eram quantas virgens? 10 virgens. Quantas tinham azeite? As 10 tinham azeite, né? Mas quantas tinham reservas? Somente 5. Quantas se encontraram com o noivo? Somente 5 se encontraram com o noivo. E a porta se fechou, né? Então, quando eu olho para isso daqui, o Zeca, pastor Wesley, você que está em casa, eu começo a imaginar o seguinte, e aí eu questiono até você que é cristão que está em casa, questiono a mim, questiono a nós que estamos aqui no estúdio, como está o nosso nível de fidelidade a Deus, né? Porque quando eu vejo o Senhor tendo as 10 virgens, né, todas com azeite, mas eu vejo só 5 com a reserva de azeite, eu vejo uma igreja que é fiel a Deus, eu vejo uma igreja que está ouvindo Deus, eu vejo uma igreja que está vendo Deus como Pai, e eu vejo uma igreja que não está preparada, né? Então, se eu afirmo que esta igreja aqui, representada pelas 10 virgens, passa pela grande tribulação, eu estou falando o seguinte, então hoje, não importa se você vai ser fiel ou não, você vai ser provado do mesmo jeito. Então, o porquê dessa fidelidade hoje a Deus aqui, sabe, se ele não vai cumprir aquilo que ele mesmo está dizendo na palavra, que ele vai me poupar dessa tribulação, né? Então eu vejo aqui essa questão. O Senhor, sim, ele vem arrebatar uma igreja fiel a ele, que deu ouvidos a ele, que guardou a palavra. A própria Bíblia vai dizer, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei do dia da tribulação. Então essa fidelidade dessa igreja aqui representa essa igreja que vai ser arrebatada. Essa igreja aqui, pastor Isaac, ela não vai ser desprezada. Ela vai ter essa segunda chance. E aí que vem a questão da grande tribulação. Essa falta de fidelidade aqui vai fazer com que essa igreja seja purificada como ouro no fogo, para poder encontrar novamente o Senhor quando ele voltar a essa terra. Posso... Claro, tem mais um tempinho. Jesus, ele não volta 2 vezes, pastor Wesley. São 2 eventos totalmente distintos um do outro. Ele não, a volta do Senhor não se dá em 2 vezes. A volta de Cristo é uma coisa e o arrebatamento é outra coisa, né? Arrebatamento foi aquilo que eu expliquei que Paulo falou na carta aos Tessalonicenses.
Não é ele que vem, é nós que vamos. A volta de Cristo já é um outro evento totalmente diferente, aonde ele descerá aqui, pisará no Monte das Oliveiras, vai fender a terra para poder julgar aqueles que passaram pela grande tribulação. Quero comentar. Não, e vai ter oportunidade. Concluiu, pastor? Concluí. Boa. Claro que vai poder comentar, Wesley. Inclusive, antes do comentário, o irmão defende, depois da tribulação, a volta de Cristo, sem necessariamente um arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece na volta dele, Apocalipse 19. Mas daí já numa volta visível já. Visível. Aí, é um evento só. Naquela fração de segundos, tudo se resolve. Eu vou comentar. Essa bom, que todo eu queria comentar as 10 virgens, só que eu quero ficar no Apocalipse. Não queria muito, eu não faço a interpretação do pastor. As 10 virgens ali não é igreja, é Israel, tá muito claro aquilo ali. Mas deixa pra outro... Eu quero ir pro Apocalipse, eu quero ir pro texto. Tá bom, vai. Mas aí, se sobrar tempo, não, marca um pra mim falar sobre as 10 virgens. Né? Tá bom. Porque o noivo tá entrando, o noivo já entra com a noiva, elas são as acompanhantes, faz parte do cortejo. Falando já. Não, vamos pro Apocalipse. Bom, vamos lá. Eu quero voltar ainda pro contexto dos santos dentro do Apocalipse, que é o tema aqui do nosso debate. Dentro do Apocalipse, a palavra hagios aparece aí 16 vezes. E essas 16 vezes, 98%, aponta diretamente para a igreja. E eu vou ler alguns textos que aparece o termo ali, santos, né? E eu queria muito que o pastor comentasse esses textos. E até agora eu estou esperando o pastor fazer um comentário que sempre vem do pré-tribulacionismo, mas ele não fez ainda, ele não citou esse texto, eu não sei se ele vai citar, eu vou falar aqui. Que aí eu também já, se ele quiser falar também, que seria a ideia ali que sempre é empregada, que a palavra eclesia não aparece do capítulo 4 para frente, que é a palavra atribuída para a igreja, chamados para fora, né? Só aparece do 2 ao 3, e sempre é um argumento usado, e eu estava esperando o pastor usar, e talvez ele não ia usar, e eu queria muito comentar sobre isso. Eu entendo que esse argumento, Zeca e pastor, com todo respeito, é um argumento de falsa equivalência. Por que falsa equivalência? No capítulo 2 e 3 é eclesia, e para frente não aparece mais, então a igreja não está ali, porque é pela falta da ausência do termo eclesia. Mas o apóstolo João não se refere à igreja apenas com esse termo. Além de ele usar 16 vezes para se referir à igreja santos, lá em Apocalipse 18, verso 4, ele chama povo meu, que está na Babilônia, também uma referência aos salvos, à igreja. E o mais curioso, que a falta da ausência da palavra eclesia não quer dizer que por não ter a palavra ali, a igreja não está ali. Vou te dar uma comparação aí de equivalência. No livro de Esther, não aparece a palavra Elohim, não aparece El, Elion, o Adonai, que são os termos que se referem a Deus. Mas quer dizer que por isso Deus não está lá? Deus não usou aquela santa mulher para salvar todo um povo? É claro que ele está ali, né? Porque o termo não está ali, que ele não está. No livro de Cantares também não aparece nenhum desses termos que é atribuído ao nosso Deus. E isso não mostra também que Deus não está presente dentro do casamento, que é a ideia do livro de Cantares. Então, por conta do termo, não faz sentido nenhum, porque João usa aqui o termo santo para se referir à igreja. Agora eu queria que o pastor comentasse um texto dentro do Apocalipse, que é um texto muito interessante. Eu queria ver o pastor comentar sobre 2 textos. É Apocalipse capítulo 5 e verso de número 8, que o nosso querido apóstolo João, ele vai falar o seguinte: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa nas mãos e as taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. Vamos lá. Esses santos não pode ser outro senão a igreja. Quem é que ora? E qual a oração que chega ao trono? Qual a oração que é levada da igreja? Né? O pastor ele fez uma dicotomia até legal e isso foi bom para ele, que a maioria ainda dos pré-tribulacionistas tenta aplicar que aqui seria uma ênfase maior para os judeus, que a grande tribulação é só um tratamento para os judeus, quando que na verdade ela abrange o mundo inteiro. E foi até uma posição legal que o senhor tomou, porque seria mais difícil explicar isso ainda, porque como que judeus vai orar a Jesus Cristo e as orações serão levadas? Não faz sentido nenhum. Esse é um texto que eu queria que o senhor comentasse, porque aqui já está na grande tribulação e tem gente orando, né? O texto que o Zeca também citou aqui, introdutório, pessoas que estão sendo martirizadas e vindo de grande tribulação. Mas esse texto de Apocalipse 19, Zeca, e verso de número 8, é um texto que eu gostaria muito que o pastor Ronaldo comentasse, que é exatamente no momento da parousia de Jesus Cristo, no momento do arrebatamento da igreja. Olha o que João diz aqui, Zeca, pastor Ronaldo. Pois lhe foi dado vestir linho finíssimo e resplandecente puro, porque este linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Santo. Mesmo livro, mesmo escritor,
mesmo autor, que coloca santos lá no capítulo 3, verso 7, que são mortos pelo anticristo, que coloca santos que estão vindo da grande tribulação, ele vai usar mais uma vez o termo santo para falar que esses santos do livro do Apocalipse vão ser vestidos de linho finíssimo porque são as suas obras de justiça. Quem é esse povo? É a igreja. Não tem como, eu queria ver o pastor comentar, por gentileza, esses dois textos. O pastor Ronaldo vai fazer os comentários agora. Antes disso, só voltando ao Apocalipse 18, quem é a Babilônia que João cita? A Babilônia ali, ela é melhor interpretada pela falsa religião, né? É óbvio que muitos vão perder para uma religião lá na Itália, mas a maioria, a melhor interpretação eu entendo que é a falsa religião. E isso daria um debate muito interessante, Zeca, porque dá a entender o seguinte, que tem gente salva lá dentro. O povo meu sai da Babilônia. Como assim? Tem um povo de Deus lá dentro. Sim. Como que esse povo tá fazendo lá dentro? E Deus tá chamando. Não pode ser Roma? Ou o Império? Bom, o império literal, hoje, voltar como era antes, eu não interpreto assim. A referência de João ser direta ao Império Romano. Pelo contexto, pode aplicar-se essa interpretação. Até também é curioso que é outro texto que eu não sei se o pastor vai citar, que também é muito citado. Não, deixa para depois, que se ele não que eu vou citar outro texto de Apocalipse que os pré amam citar, que eu também quero comentar. Eu acho que vai dar tempo, nós vamos tentar. Tomara. Que eu quero muito A citar. gente volta, pastor. Tem muita coisa para falar ainda, nem entrei nos pais da igreja ainda. Vai lá, pastor Ronaldo, 4 minutos. Vamos lá, Zé, pastor Wesley. O primeiro texto que o pastor Wesley citou é Apocalipse 5, verso de número 8, né? Isso. Aqui está o início da grande tribulação, né? E é uma coisa que o pastor Wesley estamos concordando desde o começo. Eu não estou negando que haverá uma igreja na grande tribulação, né? Uau! Então, o que eu entendo é que, assim, talvez não seja... A igreja que eu estou pensando, talvez não seja a mesma igreja que ele está pensando. Definitivamente não. Definitivamente só não. tem uma igreja, certeza, pastor. né? Não tem duas igrejas, dois tipos de salvos. Aí o que acontece? Se eu tenho uma igreja passando pela grande tribulação e aquilo que eu falei, sendo purificada como ouro no fogo, automaticamente ela está sendo santificada. Então, o versículo de número 8 aqui de Apocalipse 5, ele vai dizer assim, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de seios, que são as orações dos santos. Eu não estou negando que não haverá um clamor durante a grande tribulação. Mas é a igreja. Né? É a igreja, mas não sei se é a mesma igreja que eu estou Só tem uma pensando. noiva, pastor. Né? Aqui eu estou falando de uma noiva, de uma igreja que remete, por exemplo, assim, dentro de uma visão mais rasa, vamos dizer assim, ao clamor do povo de Israel no Egito. O Egito eu não posso também destacar como uma tribulação para aquele povo que está aprisionado. O povo estava aprisionado, estava sendo martirizado praticamente, estava sendo judiado. E quando Deus chama Moisés, Deus fala assim, eu ouvi a oração do meu povo. Né? Então, esses santos aqui, que está se referindo a Apocalipse 5:8, são aqueles que estão dentro da grande tribulação, que estão padecendo pela grande tribulação e que estão clamando a Deus. Né? E a taça está se enchendo para que o Senhor possa vingá-los de tudo aquilo que eles estão passando aqui na grande tribulação. Essa é a interpretação que eu tenho de Apocalipse 5:9. O outro, pastor Wesley, me perdoa. 19:8. 19:8, né? O 19:8 ele vai dizer assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa aqui é a igreja reunida com Cristo. É a totalidade da igreja. Né? As lágrimas foram enxugadas, as dores, o tempo de dores se passou. Agora chegou a hora de reinar com Cristo. Já é num segundo momento. Já é num segundo momento. E eu não posso vir reinar com eles com as minhas vestes de que eu padeci durante essa grande tribulação. Uhum. Né? Então, haverá essa santificação para que a gente consiga reinar com o Senhor aqui nos ares. E ainda acredito que eu tenho tempo, né? 1 minuto. É interessante, eu gostei... Corrigindo, tem 2 minutos. 2 minutos, vou ser breve, prometo. E eu achei muito interessante quando o pastor Wesley tocou no assunto da Arca de Noé. Né? Eu gostei muito porque, assim,
Zeca e pastor Wesley, nós vemos um arrebatamento antes da arca. Nós vemos um modelo de arrebatamento antes da arca, né? Porque o dilúvio que veio sobre a terra é um dilúvio que traz toda uma destruição como haverá durante a grande tribulação. Só que quem é que é retirado antes do dilúvio? Noé. Enoque. Enoque está representando uma igreja que está sendo arrebatada. É que a minha memória ultimamente está me enganando. Porque se não me falha a memória, tem uma pessoa que nasceu antes de Enoque, que o nome dele significa e ele será tirado antes. Né? Então esse Enoque aqui, ele está representando uma igreja que é tirada antes, e toda a família de Enoque dentro da arca está representando uma igreja que passará pela tribulação, mas vai ser salvo lá na frente. Posteriormente. Antes de devolver a palavra ao pastor Wesley, só para... Vou pedir um comentário do irmão rápido também, que é um questionamento que muita gente faz diante do pensamento, que é, se a igreja é retirada, como haverá salvação no período da grande tribulação aqui na Terra? Quem vai pregar? Durante muito tempo, né, houve-se uma interpretação equivocada da questão, porque assim, a Bíblia vai dizer que o filho da perdição ainda não se manifestou porque tem uma que resiste. Né? Durante muito tempo, houve essa interpretação de que esse que resiste a ele seria o Espírito Santo. Né? Só que aquela coisa. Eu confesso, pastor Wesley, que eu acreditava assim. Né? Então o que acontece? A igreja é arrebatada, o Espírito Santo é levado, e a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí é interessante que você tem uma tríplice função do Espírito Santo, porque ele convence do pecado, mostrando o pecado para o homem, né? Sabe quando às vezes a gente dá aquela pisada na bola, dá aquela dorzinha, sabe, aquele calafrio? Aí o Espírito Santo olhando para nós e falando assim, você errou. Então, é uma das funções dele, apontar o pecado, a justiça que aquele pecado pode cometer e o juízo que aquele pecado pode trazer. Né? Então, eu acredito assim, que o Espírito Santo não será retirado da terra, mas a sua atuação durante a tribulação vai ser diminuída, para que aí sim a gente consiga ter uma chance de salvação. Será restrita essa ação, né? Isso. E também a questão, desculpa. Não, pode falar. E também a questão, pastor, das dores, né? De todo o envolvimento até emocional que vai acontecer. Boa. Pastor Wesley, vou devolver a palavra ao irmão. Como o pastor Ronaldo já tinha falado, eu só emendei mais uma pergunta aqui. Então, vou dar 5 minutos pro irmão. Show. Tá bom? E aí a gente vai pro intervalo, porque daí já vai dar o tempo aqui do bloco. E se eu passar, você me segura, tá? Não, tá bom. Eu quero fazer algum comentário em cima de algumas falas do pastor e trazer mais alguns comentários que são sempre levantados contra o pós para defender o pré. O pastor fez uma analogia ali do arrebatamento de Enoque e tal, eu respeito, mas eu não consigo entender isso porque ali é uma narrativa, né? Nem tem essa ideia de arrebatamento no Velho Testamento. Harpados nem existe no Velho Testamento, né? Eu não faço a interpretação, seria uma interpretação mais alegórica, eu respeito, né? Mais uma interpretação da escola de Alexandria, eu fico mais que a de Antioquia, né? O gramatical histórico, mais tranquilo. Sobre também a citação do pastor de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 7, importa que aquele que seja tirado do meio para se manifestar o anticristo ali. Eu achei até legal a interpretação do pastor, ele vai meio que na contramão do pré-clássico, né? Que sempre apregoou que era a igreja, né? Ou a igreja, ou o Espírito Santo trabalha na igreja. E não tem como ser a igreja ali que tá barrando a manifestação do anticristo, até porque aquele é gênero masculino e eclesia é feminino, né? Então não tem como. A minha interpretação é que é o próprio Deus, com a sua mão que está segurando. E quando Deus tirar a sua mão, que é aquele que detém, tem alguém segurando, quando Deus tirar a sua mão, o anticristo se manifesta. E ali é muito curioso que Paulo deixa muito claro, acho que é um dos textos mais claros, o apóstolo Paulo ele fala que a vinda do Senhor não será assim, sem que antes, o quê? Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe. Paulo deixa claro que a igreja verá o anticristo. Isso está claríssimo, está cristalino. Até porque também, Zé, que é muito curioso, né? O nome desse personagem é Anticristo. Por que o nome dele é Anticristo? Ele persegue quem? Aqueles que levam o nome de Cristo. Então, se a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, o nome dele não pode ser anticristo. Ser o quê? Antissemita? Antijudeu?
faz nem sentido o nome dele ser anticristo, a igreja não vai estar aqui. Né? Ele vai perseguir quem? O nome dele é anticristo porque ele persegue aqueles que representam a Cristo. Então é mais um ponto aí que fortalece a ideia claríssima que a igreja está aqui na grande tribulação. Eu queria fazer uma pergunta pro pastor e ele pode responder rapidinho e eu quero comentar aí em cima. É que geralmente os pré-tribulacionistas, eles gostam muito de usar Apocalipse 3, verso de número 10, né? Por seres fiel à minha palavra, eu vos livrarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. O senhor também entende que isso daqui retrata o livramento da igreja no futuro da grande tribulação, como a maioria dos pré-tribulacionistas? O senhor entende assim? Sim. Maravilha. Eu vejo um problema, pastor, principalmente para o senhor que é dispensacionalista clássico. Por quê? Porque o contexto dos problemas e das coisas que Cristo fez ali, o diagnóstico das 7 igrejas da Ásia Menor, eles devem ser interpretados literalmente para aquele contexto, para aquela época. Porque se nós jogarmos essa citação aqui de Apocalipse 3, verso 10, escatologicamente para o futuro, aí entra para o historicismo. Que essas coisas aconteceu na era, a igreja tal foi até tal época, tal. E olha o problema que se daria se interpretar assim. Porque no capítulo 2, verso 10, Jesus Cristo diz que a igreja de Esmirna vai passar por uma aprovação de 10 dias. Quando aconteceu isso? Se eu jogar isso para o templo da igreja, lá do século 1 até o ano de 2020, 2000 aqui, 2023 e tal, quando foi essa aprovação de 10 dias? Então, os problemas que aconteciam nas igrejas da Ásia Menor eram problemas locais que foram tratados naquele contexto. É óbvio que os conselhos espirituais, os conselhos morais, eles são transcendentes, eles pegam a igreja inteira. Mas estes problemas locais eram para aquele contexto. Chave hermenêutica de Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Escreve o que viu, as coisas que são, igrejas da Ásia Menor. E aquilo que vai acontecer. Então, se eu interpretar aqui o capítulo 3, verso de número 10, para o futuro, fica muito complexo, porque entra para o historicismo e nem o senhor acredita na interpretação historicista, né? Então fica muito difícil interpretar assim. Quando foi essa perseguição de 10 dias da igreja de Esmirna? Se não foi literal naquela época, quando foi? Quando vai ser? Outra coisa interessante, para fortificar aqui que o pós-tribulacionismo é a doutrina mais bíblica e mais defendida ao longo da história, durante 1.800 anos de igreja, todos os pais da igreja, na sua maioria, defenderam que Cristo vem uma única vez no final da grande tribulação. Eu tenho o documento da Didaquê, que é um documento datado do ano 70 ao ano 90, que deixa claro que eles aguardavam que o anticristo se manifestasse e depois da manifestação dele, Cristo viria para acabar com ele e a igreja reinar. Epístola de Barnabé, que é um livro pseudo-epígrafo, ou apócrifo, do ano 70 ao ano 100, defende que a igreja passa pelo período da grande tribulação. Pastor de Hermas, do ano 150, a igreja passa pela grande tribulação. Justino Mártir, a igreja passa. Irineu de Lyon, passa. Tertuliano, Hipólito, tem o Lactâncio, tem os pré-reformadores, Wycliffe, John Hus, tem Martim Lutero, tem o cérebro da reforma, João Calvino, tem toda essa galera, os vultos da igreja, todos caminham na mesma direção. A igreja passa pela grande tribulação e Cristo vem no final para cumprir tudo que está nas profecias. Essa é uma visão de interpretação muito nova. Vai completar os seus 200 anos. Então, a história da igreja aponta para uma direção. Há documentos de discípulos dos apóstolos que andaram com os apóstolos, Papias, Clemente, que vão para o mesmo caminho. E aí eu tenho uma outra pergunta para se pensar, Zeca. Qual era a pregação dos apóstolos? Cristo cumprindo as profecias, Cristo morto, ressuscitado e a sua vinda. Aí uma pergunta que eu faço, Zeca. Será que quando Papias ouviu de João os ensinamentos sobre a volta de Jesus, algo que era tão maravilhoso e aguardado, João ensinou errado? É óbvio que não. Se ele defendeu que a igreja passa pegando você, porque ele ouviu da boca do próprio apóstolo. Passei do tempo, Zé? Estourou um pouquinho. Me desculpa, tinha mais coisa pra falar. Mas eu vou pegar só um minutinho, porque ele fez muita provocação aqui, inclusive falando com todo de respeito. referência ao pré ser algo novo. Vou dar um minutinho só pro irmão comentar. Mas só rápido, por favor. Se pode aplicar literalmente para a igreja, por que o restante de Apocalipse não pode aplicar direto para aquela igreja que recebeu a carta? Porque a interpretação é as coisas que ele viu, as coisas que são e as que hão de acontecer posterior ao período da igreja da Ásia Menor. A minha fala foi o seguinte... É uma aplicação porque posterior àquela igreja. Porque ele vai ver depois o que vai acontecer no final que precederá a volta de Cristo. São visões do que vai acontecer no período escatológico da grande tribulação. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são Ásia Menor e as que vão acontecer. Ele deixa bem claro que é depois daquele contexto da Ásia Menor, apontando escatologicamente para o futuro da grande tribulação. Um minutinho, pastor, só para comentar, e principalmente essa questão aí do pré-tribulacionismo,
não ser algo defendido na história da igreja. Na patrística, na reforma. Patrística, pelos apóstolos, né? Ele falou aqui que João era pós-tribulacionista. Vem uma única vez. Todo olho verá, Apocalipse 1:7. Isso daí é Mais claro que é isso novo não dá. pra mim. Esse daí é novo. Então, Zeca, A Bíblia, os textos Bíblia mostram que só vem uma vez, né? Só vem uma vez. Vai, pastor, É o que eu tô defendendo. Um minuto. Zeca, essa questão do pré-tribulacionismo ser novo, eu interpreto nessa questão de você ter uma nova visão sobre alguns textos bíblicos, né? Uma nova interpretação, né? É igual aquela questão que eu comentei aqui. Seria chato se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, né? Então, o pré-tribulacionismo ele vem trabalhando dentro dessa nova visão acerca de alguns textos que nem eu expus aqui na minha primeira fala, né? Uma nova perspectiva sobre 1 Tessalonicenses, sobre Romanos 8:1, sobre alguns textos que a gente vê que existe essa igreja que vai ser arrebatada antes, né? E principalmente, Zeca, para aquela questão de você, então, se Cristo morreu para salvar, então eu vou pegar quem salvou para eu correr esse risco de perder. Boa. Né? Eu não tenho mais um minutinho. Não, pior que não tem. Agora já, senão eu vou estourar o bloco. Eu só queria só mais um minutinho. Mas ele foi bem, viu? Ele devolveu toda a provocação, falando que o pré-tribulacionismo veio para corrigir essas heresias dos pós. Meu aí. Deus, os pais da igreja tá tudo Foi o que errado. ele 1800 disse ali. anos a igreja tava equivocada. Não, pera, calma. Foi o comentário dele, calma. Não precisa, calma. Não, Fica a Bíblia é tranquilo. clara. Fica tranquilo. Pera aí os dois agora, que A nós regra- vamos chamar a o regra é intervalo. clara. O argumento da autoridade... Vamos chamar o intervalo, A Bíblia calma. deixa- No próximo bloco, apesar do tempo ser bem curtinho, os dois vão ter oportunidade de fazer as considerações finais e, obviamente, oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que isso precisa transformar a minha caminhada cristã? E a escatologia, de fato, tem essa aplicação na nossa vida. Ela precisa transformar o nosso entendimento e as nossas atitudes também. Então, fica ligadinho que no próximo bloco, considerações finais e uma aplicação para você. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, se preparar para o trabalho do reino? Procure pela Grade, a indicação do Vejam Só para você. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Amanhã, em horário comercial, você liga ou, se preferir, pode mandar uma mensagem, tá bom? Esse número aqui é o WhatsApp também. Aí você tira todas as suas dúvidas, faz lá as perguntas direitinho, para com certeza você conseguir se encaixar em algum formato e modelo da Grade para poder estudar com os nossos professores também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT, o site da HIT. Procura aí uma emissora com programação de qualidade, pensada para você, para sua família, para te levar conteúdo, para edificar e abençoar a sua vida. Vem conhecer a programação da HIT, que eu tenho certeza que você não vai mais trocar de canal, tá bom? É só entrar aqui nas nossas redes sociais e conhecer um pouquinho do nosso material. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta e é aquilo que eu digo sempre. Devia transmitir o intervalo, porque o intervalo que é bom. Devia jogar isso daí. Aqui a gente fica conversando e o debate rola solto no intervalo também. Hoje, aí num tema muito... Bom, escatologia é sempre polêmica, né? Sempre que a gente coloca o tema aqui, dá muito debate. Falando hoje sobre os santos da grande tribulação. Recebendo aqui o pastor Ronaldo Rocha, pastor Wesley Almeida, que no primeiro bloco deram as suas observações, as suas contribuições. Nesse bloco, considerações finais e uma aplicação. Então, vou ser bem rápido para que eles ganhem tempo também e consigam fazer as observações dele. Vamos colocar aí na tela as nossas redes sociais para quem nos assiste poder participar mandando a sua foto. Você pode mandar pelo Facebook ou pelo Instagram. Você nos localiza por programa Vejam Só. Vai direto nas mensagens e lá mande a sua foto, tá bom? Aí a sua foto já cai aqui para a produção, junto com a foto, nome completo, cidade e estado. A produção separa, você aparece aqui no programa e concorre a um presentaço. Vamos lá, rapidinho, as fotos que nós separamos. A primeira delas vem lá do
do estado de Goiás, da cidade de Real Conquista. Cristiele Rocha é a nossa telespectadora lá de Real Conquista, em Goiás. Obrigado, viu, Cristiele, pela foto, pelo carinho com o programa. Poxa, pegaram uma foto ali, deu até saudade do meu topete, hein, Thomas? Acho que eu vou voltar com o topete. Obrigado, viu, Cristiele? A barbinha tava até branca. Aí sim, viu? Os debates que me deixam nervoso. Eu fiquei até com a barba branca. Obrigado, Cristiele, pelo carinho, pela audiência também. A próxima foto vem lá de Curitiba, capital do estado do Paraná. Cleverson Ribeiro Batista é o nosso telespectador aí, ó. Obrigado, Cleverson, pelo carinho. Obrigado a todo o carinho da cidade de Curitiba também, que nos assiste bastante. O pessoal participa, mandando a sua foto aqui. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito. Muito bacana saber que você curte e acompanha o programa. Finalizamos as fotos lá em Manaus, capital do belíssimo estado do Amazonas. E quem aparece aí, ó, é o Daniel Mergulhão, nosso telespectador, nossa audiência lá em Manaus. Obrigado, Daniel, pelo carinho. Obrigado pela audiência aí do Vejam Só. Aposto que mais uma noite gelada lá em Manaus. Ele devia estar passando frio lá. Que jeito, né? Lá é quente também. Obrigado, viu, Daniel, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida. Todo mundo que quer aparecer aqui no programa, ó, põe na tela aí a nossa caneca. Nós vamos escolher um telespectador ou telespectador e mandar aí na sua casa essa belíssima caneca, tá bom? Pra você tomar seu café, seu chá, poder aí meditar nas escrituras, muito bem acompanhado com a nossa caneca. E essa caneca é exclusiva para nossa audiência, tá bom? Os nossos convidados não têm, o apresentador não tem, a produção não tem, mas você vai ter. Então mande a sua foto e participe. Por que você me olhou com essa carinha aí, Thomas? Você já pegou uma caneca para você, né, varão? Ei, menino. Eu vou arrumar também. É assim, né? Nós temos que segurar, tem que fazer, botar aquela correntinha na caneca, igual tem nas canetas. Ó, irmãos, o bloco é bem curtinho, 3 minutos, tá bom? Considerações finais, não vai para Daniel não, que não vai dar tempo. 3 minutos. Rapidinho. Primeiro o Wesley e depois o pastor Ronaldo. Maravilha. Eu vou trazer a aplicação, mas eu preciso falar sobre o Daniel rapidinho. Eu esperei muito o pastor citar Daniel, porque é um texto usado pelo pré, que eles fazem uma ligação em Daniel 7:21 para se referir a Apocalipse 13:7. Tá escrito lá. E eu olhei e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aí seria então a alusão, não, aqui são os israelitas mesmo, porque é o contexto de Daniel, era o povo de Daniel. Mas é triste que eles desprezam o contexto. Esses santos aqui do verso 21 não está relacionado aos santos, apenas aos judeus. A ideia começa lá no 13:7. Eu estava olhando, e eis que nas minhas visões de noite, eu vi nas nuvens do céu um semelhante a filho do homem, que dirigiu aos anciões e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, honra, o reino, de todos os povos, nações e línguas, e serviram a ele. O seu domínio é um domínio eterno e passará de geração em geração. Ou seja, o contexto mostra que não está ligado ao povo de Daniel. Aqui diz claramente, no verso 18, mas esses santos do Altíssimo receberão o reino e eles reinarão para a eternidade, de eternidade em eternidade. E o Novo Testamento diz que sabe quem vai receber o reino? Tá lá, Tiago 2:5, a igreja herdará o reino. Colossenses 1:12, a herança dos santos é o reino. Hebreus 9:15, a herança eterna pertence à igreja. Eu queria falar sobre esse texto, que era um texto também muito usado pelo pré, que eles querem fazer essa junção aí para falar que esses santos são judeus. Não. Aqui está claro em Daniel que é o povo de Deus, de todos os línguas, povos e nações que receberão o reino. Maravilha. E agora as considerações finais? Vamos lá. Foi um prazer imenso estar aqui com o querido pastor Ronaldo. Que bênção, muito bom esse bate-papo. Rever meu amigo Zeca, toda a produção que é fantástica. Eu quero deixar aqui também, mandar o meu abraço, meu beijo para minha esposa, Prisciele, que sempre me apoia, me acompanha, meu filhão, João Gabriel, os meus alunos. Se eu não fazer isso, depois eu apanho, Zeca. Os alunos que me acompanham na internet, os alunos que são da cidade de Ouro Fino, que eu estou lá sempre com eles. Deus continue abençoando vocês e todo mundo aí que tem orado pela minha vida e pelo meu ministério. E a aplicação que eu deixo para você é o conselho bíblico. Permanecer firme até o fim. É permanecer firme até o fim. Hoje nós colocamos aqui ideias teológicas, mas uma coisa é verdade. Isso eu e o pastor Ronaldo não vamos discordar. Ele vai voltar. Pastor quer que ele volta antes, eu creio que volta depois, mas o mais importante é que ele vai voltar. E permaneça firme até o fim. Se você entende que ele volta antes, fique firme
até ele voltar. Se você entende e pensa como eu, que ele volta no fim, fique firme até o fim. E eu penso comigo, Zeca, isso é um pensamento meu, tá? Eu entendo pra mim que não tem honra maior na terra dos homens do que morrer pelo nome do meu Senhor. E se Deus me preparou o cálice do martírio, eu tomarei com muito orgulho. Mas entenda que, biblicamente, Deus nos poupará da ira que ele derramará no governo e no trono do anticristo. Mas ele guardará a sua igreja no período da grande tribulação. Amém. Obrigado, pastor Wesley, pelo carinho, pela consideração com o programa. Sempre uma alegria recebê-lo. Os contatos do irmão estão à sua disposição. Entra lá, acessa, segue ele lá no Instagram, nas redes sociais. Tem muito conteúdo, muito material. Tenho certeza que você vai curtir e ser abençoado. Tô devendo uma visita lá no podcast. Tá. Pra gente poder debater Queremos você essas lá. suas heresias aí. Eu quero saber desse preterismo aí. Boa, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Pastor Ronaldo, 3 minutos também pro irmão. Considerações finais e uma aplicação. Vamos lá. Tá certo, Zeca, pastor Wesley. A minha consideração final vai ser um pouco diferente, porque durante a nossa conversa, o pastor Wesley citou algumas vezes, eu esperava que o senhor citasse tal texto. Eu sou de uma linha pré-tribulacionista, onde eu analiso o texto de uma forma onde muita coisa que foram vistas antigamente, hoje a gente já consegue chegar de uma forma diferente, né? Por exemplo, hoje há um debate até dentro dos pré-tribulacionistas acerca da doutrina da iminência, da doutrina da volta secreta de Jesus. Né? Então, hoje tem esse debate entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Tem o debate daqueles que acreditam, desse texto que o pastor leu, ser os judeus e não ser os judeus. Né? Arrebatamento e volta de Jesus, duas coisas diferentes. Então, hoje eu defendo uma linha onde a gente consegue enxergar algo melhor, né? E já que ele falou uma coisa, né? Que nosso tempo foi corrido, que a igreja passa pela grande tribulação, mas não é afetada, né? Só que fica aquela história, como é que o pós concilia a promessa de proteção para os santos de Deus durante a grande tribulação mencionada em Apocalipse 7:3, com a ideia de que haverá uma taça sendo derramada aqui sobre todo mundo, né? Que não haverá livramento para todo mundo, né? E então fica sempre essa questão. Considerações finais agora? Isso, por favor. Né? Olha, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Conhecer os estúdios da HIT, conhecer o Zeca, o pastor Wesley. Mandar um abraço também, um beijo para minha amada esposa que tá em casa. Para o pessoal da minha igreja, da comunidade cristã Amor em Cristo, pastora Ninfa, pastor Laércio, os meus pastores. Também os meus alunos. Nós temos um instituto bíblico chamado Instituto Renovação Bíblica. Né? Nós temos um núcleo ali no Hermelino Matarazzo. Mandar um abraço também para os nossos alunos ali. E a você que está em casa, fica essa aplicação. Eu conversava até com um amigo meu hoje, pastor Wesley, que muita gente se preocupa, Zeca, com o arrebatamento coletivo, de que ele vai vir para arrebatar todo mundo. Se esquece que o arrebatamento também pode ser individual. Né? A gente se preocupa muito com o coletivo e acaba esquecendo da questão do individual. Eu posso ir daqui a pouco, posso ir amanhã, posso ir a qualquer momento e não de uma forma coletiva. Então, minha palavra para você que está em casa é essa. É a mesma coisa que o pastor Wesley falou, permanecei firme, aguentai a perseguição até que ele venha. Amém, pastor Ronaldo. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Por ter topado o desafio. Esse amigo que você estava conversando não é o pastor Isaac, não, né? Não, eu vou conversar daqui a bom. pouco. Daqui a pouco eu vou conversar com ele. A gente tem 40 minutos para ir para casa, eu vou conversar 40 minutos com ele. Boa, mas eu agradeço a Deus pela vida do pastor Wesley, Zeca, porque assim, se eu tenho um instituto hoje, se eu tenho um núcleo hoje, é graças a esses quase 30 anos de amizade que eu e o pastor Isaac Bares nós temos. Boa, né? boa, benção. E essa oportunidade também. É, um homem de Deus. Uma benção. É benção. Esse é benção também. Que era nosso convidado, teve um probleminha. O pastor Ronaldo gentilmente aceitou e topou o desafio de vir aqui no programa. A gente agradece demais. Espero que tenha curtido. Os portas estão abertos. Fique à vontade. Os contatos do pastor à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão também, tá bom? Para encerrar, que eu já extrapolei todos os limites do tempo, põe aí na tela o resultado da nossa enquete e nós perguntamos quem são, né, lá no Instagram, né, a identidade dos santos na grande tribulação. 70% afirmaram que são cristãos fiéis que resistirão
a tribulação, ou seja, vão estar aqui durante a tribulação. 16% um grupo específico escolhido para testemunhar durante esse período, 14% dizendo que essa é uma identidade indefinida, que não dá para cravar quem são essas figuras. Quero agradecer demais a todo mundo que votou. E os pós-tribulacionistas estavam sem nada para fazer nesse período aí, porque 70%... Você falou pros seus meninos ir lá votar, né? Não falei nada, não. O povo tá por dentro aí, ó. Os pré-tribulacionistas são maioria normalmente aqui. É que eu não tive nem tempo de conversar, de falar. Será que é tudo aluno, Zeca? Acho que você falou com seus alunos que você vinha lá, né? Eu preciso encerrar o programa, mas nós temos que tomar cuidado com essas enquetes, viu, Thomas? Que daí o pessoal avisa e a turma vota lá. Nós vamos melhorar isso daí. Deixa comigo. Tá crescendo muito o pós, Zeca. Tá crescendo muito. É? Tá voltando às origens então, tá da igreja. Bom. Nós vamos lá no podcast, vamos ver esse debate do pós. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou. A construção do Vejam Só é assim, passa por você e a gente conta sempre com a sua participação. Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.